Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade a formas diferentes de resolver integrais triplas, nós vamos ver como se resolvem integrais triplas em coordenadas esféricas. Esse tipo de abordagem vai ser interessante, principalmente quando o problema tiver uma simetria esférica, né? Aí muitas dificuldades de cálculo vão ser bastante diminuídas, né? Então, primeiramente, o que é coordenada esférica, né? É quando você enxerga um ponto, ao invés de observá-lo como um terno x, y e z, você vai ter uma coordenada que é a distância desse ponto P à origem, que é o ρ, uma outra coordenada, que é o ângulo formado entre esse segmento OP e o eixo Z, que vai ser o φ, e por fim, uma coordenada que vai ser o ângulo formado entre a projeção do segmento OP no plano XY e o eixo X, que é o θ. Esse θ é o mesmo θ das coordenadas cilíndricas, né, e das coordenadas polares. É um θ, é um ângulo formado com o eixo x no plano xy, né? Aí, nesse caso, nós podemos relacionar com geometria básica x, y e z com ρ, φ e θ da seguinte maneira. Se nós olharmos para cá, né, e construirmos aqui um triângulo retângulo, né, com P aqui, em perspectiva daqui, né, nós vamos ter que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o ρ, sobre a coordenada z, que é a hipotenusa, né? Então vai dar z igual a ρ cosseno de θ, né? Esse segmento OP' vai ser ρ seno de θ, e aí, como isso aqui vai ser um ρ seno de θ, é o R das coordenadas cilíndricas, né? Então o x vai ser o ρ seno de θ, ρ seno de φ, cosseno de θ, e o y vai ser o ρ seno de φ, seno de θ. E o ρ, por fim, é ao quadrado, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, é a diagonal, no caso do paralelepípedo de arestas y, z e x. Agora nós vamos tentar escrever a integral nesse contexto, né? Então, suponha que você tem uma região E definida em coordenadas esféricas, então você vai ter uma distância, né, em relação à origem de A até B, né? Seriam aí duas esferazinhas concêntricas, uma menor e outra maior, um θ, uma abertura de alfa a beta, e um φ, uma abertura de C a D, né? Obviamente com alfa e beta na mesma volta e C e D na mesma meia volta. Porque quando nós formos cobrir uma região, se nós dermos a volta completa no plano XY, em θ, vai precisar dar apenas meia volta na vertical para completar ela como um todo. E aí nós vamos dividir, fazendo a partição de ρ, θ e φ em pequenas cunhas. E aí, por uma questão de facilidade, nós admitimos que essas partições foram feitas em tamanhos iguais. Então, cada rhozinho foi partido em pedaços iguais, cada θ e cada φ, né? Então, essa aqui seria a região toda, né? O ρ vai de um ponto a outro, o θ vai de um ponto a outro, e o φ vai de um valor a outro. E aqui seria o elemento de volume. Então, eu parti esse ρ em vários pedaços. Esse aqui é uma e esse aqui é um outro raio. Parti o θ em vários pedaços. Então, você vai ter uma abertura aqui. E parti o φ em vários pedaços aqui, tá? Então, você vai ter uma abertura nessa região aqui. E aí, se a gente aproximar essa figurinha, essa pequena cunha, por um paralelepípedo, né? Pelo produto das três dimensões, a gente tem uma aproximação do volume. Bom, então, o nosso propósito aqui é determinar essas três medidas, né? Então, primeiramente, né? Essa medida aqui, essa alturinha
desse paralelepípedo é a diferença entre o raio menor e o raio maior, é um Δρ, né, que está representado aqui. Se nós olharmos agora para esse triângulo aqui em vermelho, né, aqui é como se eu tivesse traçado o Z do ponto, né, a projeção desse ponto aqui. Esse ângulo aqui é de 90 graus, ele está assim meio torto porque está em perspectiva, né? Se esse aqui é um ângulo reto e esse aqui é φ, e essa distância aqui é ρ, esse aqui vai ser um ρ seno de φ, porque seno de φ vai ser essa distância sobre ρ, né? Bom, aí... E no caso, essa medida aqui, né? Ela é o quê? É um comprimento de um arco, cujo raio é essa distância, que é um ρ seno de φ, e a abertura é Δθ. Então, esse pedacinho é ρ seno de φ Δθ. Então, você tem ρ seno de φ Δθ, um ρ Δφ, né, que é, no caso, o raio, vezes uma abertura em φ, e um Δρ. Multiplicando essas três medidas, né, você tem um ρ Δφ, um Δρ e um ρ seno de φ Δθ, vai ficar ρ ao quadrado seno de θ Δρ Δθ Δφ. Lembrando que aqui deveria ter um índice I, né, para esses caras aqui, mas nós fizemos a suposição de que essas partições eram de mesmo tamanho, então a gente não precisou colocar, né? Então aqui a gente pode representar o volume da caixinha VIJK como sendo um Δρ, um ρI Δφ e um ρI seno de φK Δθ, né? Ou seja, ρ ao quadrado seno de φ Δρ Δφ Δθ. Conforme o ponto que a gente escolhe para chamar de ρ naquela caixinha, se é o ρ mais externo, se é o mais interno, né? Nós podemos ter valores diferentes para esse... Existe uma certa tolerância na aproximação, né? Mas a gente sabe que o resultado exato do volume corresponde a um valor médio entre o menor e o maior possível para esse daqui, e pelo teorema do valor intermediário, sempre vai ter, se a função, no caso aqui, ela é contínua, vai existir algum ponto, que a gente chamou de ρ, θ e φ barra, para o qual, se eu adotar eles, vai corresponder exatamente ao volume procurado, né? E se a gente disser que esse ponto convenientemente escolhido corresponde a um ponto x, y e z arbitrário da integral tripla, né? Nós podemos reescrever esse limite, que era integral, uma função de x, y e z arbitrário ΔV, como limite da função no ponto ρ, φ e θ barra, vezes o ΔV, que deu esse ρ ao quadrado, seno de φ, Δρ, Δφ, Δθ. Como essa expressão aqui também é uma função contínua, é uma soma de Riemann, tomando o limite dela, nós temos a integral tripla. Então, a integral tripla, que era representada dessa forma, pode ser representada também dessa forma aqui, né, em coordenadas esféricas. Bom, o que a gente tem aqui? Basicamente, a função é escrita em função de ρ, φ e θ, e no lugar de dx, dy, dz, vai ser ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dφ, dθ. Então, para resolver em coordenadas esféricas, eu tenho que estar atento a essa ordem, que é dρ, dφ e dθ, e o termo ρ ao quadrado seno de φ. Da mesma forma que, quando a gente resolvia coordenadas polares integral dupla, dx, dy ou dy, dx era substituído por r, dr, dθ. E, obviamente, com os limites de integração definidos em ρ, que era a e b, em φ, que era alfa e beta, e θ, que era c e d. Lembrando que alfa e beta estão a distância menor ou igual a 2π, e c e d estão a distância menor ou igual a π. Vamos ao
primeiro exemplo, né? Ele pede aqui para calcular uma integral tripla de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado numa região que corresponde a uma esfera de raio 1. Como essa região tem simetria esférica, é interessante resolvê-la usando coordenadas esféricas, né? Bom, qual é a ideia aqui? Não é necessário desenhar um gráfico em R2 como a gente fazia antes, porque nós não vamos olhar para o plano XY, vamos olhar apenas para a figura tridimensional. Temos que estabelecer os limites, né? Para estar dentro dessa esfera, o ρ tem que estar entre 0 e 1, né? São todos os pontos cuja distância em relação à origem são menores ou iguais a 1. O θ, para que você dê a volta completa no plano XY, é de 0 a 2π. E o φ vai de 0 a π, porque o ângulo φ é formado com o eixo Z, né? Aí você diz, mas professor, ele não vai precisar dar a volta aqui? Não, porque essa parte de trás aqui, ela já está sendo coberta quando você dá a volta no plano XY. Então, o φ vai do eixo Z positivo até o eixo Z negativo, vai de 0 a π. Sempre a medida vai ser essa ou menor do que isso. E aí a gente escreve a integral, né? Aqui a gente cometeu um errinho aqui no caso, não, tá certo. A integral tripla, né? No lugar de dv, nós temos o fator ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dφ, dθ, que isso aqui é da integral em coordenadas esféricas. A função é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que a gente sabe que em coordenadas esféricas fica ρ ao quadrado, né? E aí aqui a gente tem uma integral bem simplesinha de ser resolvida. É uma integral de ρ à quarta, integrando em ρ da ρ à quinta sobre 5, de 0 a 1, né? Vai ficar 1 à quinta sobre 5 menos 0, 1 sobre 5. A integral de seno de φ é menos cosseno de φ, de 0 a π, né? O cosseno de π é menos 1, aí menos com menos vai dar mais 1. E o cosseno de 0 é 1, aí vai ficar menos 1, vai dar 2, né? E a integral de θ de 0 a 2π é θ variando de 0 a 2π, que dá 2, multiplicando por 2 quintos, dá 4 quintos. Então essa é a integral pedida. Agora imagine se você fosse resolver isso aqui por x, y e z, né? Você ia ter limites de integração com raízes aqui, ia recair em integrais trigonométricas e ia dar bem mais trabalho, né? Vamos agora para o segundo exemplo. Ele quer o volume acima do cone e abaixo da esfera, né? Então o primeiro passo é construir o gráfico, né? Aqui esse gráfico foi construído lá naquele programa, naquele programa lá que eu indiquei para vocês. É o GeoGebra 3D, que está disponível na rede, né? Aqui eu destaquei a interseção entre a esfera e o cone, que é um círculo, né? Aqui a sombra aqui na região XY, né? E aí vamos resolver esse problema por coordenadas esféricas, né? Então o primeiro passo é estabelecer os limites de integração, né? Primeiramente, aqui nós temos ρ igual a 2, né? O círculo, né? A esfera é uma esfera de raio 2. E o ρ vai de 0, que é da origem até 2. Vão ser todos os pontos aqui dentro dessa esfera, né? Para analisar o φ, eu quero a região acima do cone e abaixo da esfera. É como se fosse esse pedaço aqui, né? Então, em φ, ele está dessa linha até essa daqui. Eu vou estar varrendo esse pedaço, né? E aqui é φ igual a 0 e aqui é φ igual a π sobre 4. Por quê? Porque se nós pegarmos essa curva e formos analisar, por exemplo, na direção do plano XZ, que é quando y é igual a 0, vai dar z igual a raiz de x ao quadrado, z igual a mais ou menos x. Então, na direção x, no plano zx, nós temos duas retas
que são o que? As bissetrizes dos dois quadrantes, né? E se eu pensar em y, a mesma coisa. Então eu já sei que esse ângulo aqui é de 45 graus, então esse aqui também vai ter que ser de 45 graus. E por fim, o θ, para que eu varra essa região toda, eu vou ter que dar uma volta de 2π em torno do eixo z, paralelo ao plano xy, né? Indo para agora para a integral, né? Nós temos aqui os limites de integração, vamos escrever a integral. O volume é a integral de dv, né? E aí nós colocamos aqui, dv é ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dφ, dθ. O ρ vai de 0 a 2, o φ vai de 0 a π sobre 4 e o θ vai de 0 a 2π. Essa integral ela é separável porque o ρ está sendo integrado, os limites de integração e o ρ em si não depende de φ. O seno de φ é uma constante dentro dessa integral, pode sair para fora, pode vir para essa, né? Então você pode separar. O dθ também pode sair daqui tranquilamente, né? Todos os limites de integração são constantes, né? Então você pode separar a integral e resolver todas elas simultaneamente, que aumenta a velocidade do cálculo, né? A integral de dθ é θ, 0 a 2π. A integral de seno de φ é menos cosseno de φ, de 0 a π sobre 4. E a integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2. Aplicando os limites de integração, θ de 0 a 2π dá 2π menos 0. Aqui vai ficar menos cosseno de π sobre 4. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos o cosseno de 0, que é 1, menos com menos dá mais. E aqui vai dar 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, que dá 0. Bom, então aqui 2 ao cubo dá 8, né? E esse 2π, eu vou entrar com esse 2 aqui, vai multiplicar raiz de 2 sobre 2, vai dar menos raiz de 2. E 2 vezes 1 dá 2, né? Então vai ficar 8π sobre 3, 2 menos raiz de 2. Então você veja aí que se você fosse resolver essa integral usando coordenadas retangulares, né? Iria ficar bem complicado, né? Porque você ia ter que pensar aqui no integral que vai desse z até esse, né? Do cone até a esfera, né? Em x e y você podia pensar em coordenada polar para facilitar, senão você ia ter que dizer que o x vai entre duas constantes e o y vai entre raio ao quadrado menos x ao quadrado, enfim, ia dar bastante integral complicada, né? E aí você tem uma grande vantagem. Isso para quê? Para problemas que envolvem simetria esférica. Então, por hoje a aula é essa. Teremos exemplos também, né? Mais exemplos de exercício. E até a próxima.